Olá, gente. Boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma live. Dessa vez, uma live onde vamos estar recebendo o cracaço de bola, Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, o grande xerife da seleção brasileira de 94, de tantos anos servindo na seleção. Será o nosso convidado, onde nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma conversa descontraída, uma conversa super bacana. E você pode participar, né, trazendo aí suas perguntas, suas curiosidades daquele momento que foi tão fantástico, né, o momento da Copa de 1994. Ricardo Rocha é o símbolo daquela seleção, né? Por tudo que fez, pelo que passou, pela dificuldade na estreia, já ter se contundido, ter ficado lá na seleção e ter feito aquela história maravilhosa que culminou com a chegada ao Recife, né? O Recife tomado de pernambucanos para dar um abraço na seleção brasileira. Portanto é isso, nosso sábado, onde nós já tivemos a presença de J. Borges, já tivemos a presença de Santana, o cantador, teremos agora essa figura maravilhosa, o pernambucano Ricardo Rocha, né? Tudo enfeitado aqui, ó, a camisa da seleção aqui de 94, já está aqui ao fundo, né? O Ariano Suassuna ali de futebol, esperando, ó, Ricardo acabou de chegar, né? E vamos começar nosso bate-papo. Vou fazer o convite aqui a Ricardo, é o tempo que vocês também estão entrando e a gente vai botar para moer nesse bate-papo aí do sábado, que será maravilhoso. Vamos lá convidar Ricardo, deixa eu achar ele aqui, olha aí, Ricardo Rocha. Ele aqui, já aparece na tela. Vamos lá, esperar a Ricardo aparecer. Enquanto isso, um abraço aqui para meu amigo Ricardo Tudo Rocha, bem? grande xerifão. Como vai, amigo? Um abraço aí, grande. Um abraço, Wanderson. Prazer imenso estar com você, né? E obrigado pelo convite, né? Falar um pouco de futebol, da minha carreira, mas feliz por bater um papo com você. Ricardo, é um grande presente, né, a sua presença aí nesse sábado. A gente, todo sábado, está convidando alguma personalidade importante, né, do nosso estado, do nosso país. Já tivemos com o J. Borges, tivemos com Santana, o cantador, e agora trazendo um pouquinho do futebol, né, com você, que é um pernambucano que orgulha todos nós por essa história marcante na seleção brasileira, né, Ricardo? Muito. Como eu te digo, Wanderson, a minha vida eu devo a Recife, a Pernambuco. Foi aí minha terra, é uma terra que eu amo, onde eu tenho trabalhos sociais, onde eu tenho amigos, a gente faz coisas muito legais também por Recife, né? Então aí é o início de tudo da minha carreira, né? No Santo Amaro, depois no Santa Cruz, então é uma carreira que foi construída em Recife, né? A minha vida ela é construída, o início dela é em Recife. E eu tenho um orgulho muito grande de ser recifense, pernambucano, e esse carinho que eu tenho pela minha terra. Muita gente chegando aí, Flávio Soares, Sonja, minha tia, Vasconcelos, Carlos Soares, um abraço para Abreu Lima, Carlinho. Muita gente chegando, Anderson Trompete, vamos lá, Rosa Maria, Léo, muita gente. A gente vai falando aos pouquinhos. Grande Chico Padilha, um abraço para Paulista, né? E a todo mundo que tá chegando por aí. O Eberson Florencio, meu irmão, Gustavo. Gustavo Florencio é um primo meu, Ricardo. Ele é apaixonado também pela geração de 94. Gostava muito do Obrigado. Dá um abração nele, dá um abração no Gustavo. É um prazer imenso, né? É uma geração que ela foi marcada, o início dela ela é marcada em Recife, né? Com aquele jogo da Bolívia de mãos dadas. A gente vai falar muito um pouco sobre tudo isso. Tá aqui, né? Na minha listinha aí para falar um pouco sobre isso. Eu sei, Ricardo, me diga aí. Eu só tô jogando aí algumas coisas. me diga aí, Ricardo. Como é que surgiu o futebol na sua vida? Né? Como foi seu início? Como tudo começou? Você é adolescente ainda? Alguém lhe descobriu? Me conte aí o começo da tua carreira, Ricardo. Bom, em primeiro lugar, eu comecei em São Martim, né? Um bairro de São Martim. Agora, antes de chegar na minha carreira, hoje eu caminhando, porque eu caminhei hoje aqui no lugar que é tranquilo, né? Encontrei um grande amigo seu que te mandou um abraço, Felipe Carreira. Grande amigo. Falei com o Felipe essa semana. Mandei para ele o convite da live aí. Gosto muito do Felipe, meu parceiro. Legal. Então, na realidade, ele começa em São Martim, um bairro muito pobre, humilde, né? Todo mundo conhece. E a gente sabe, no meu tempo, era tudo mais difícil. Tudo era muito mais difícil, né? Então, eu comecei jogando ali nos jogos de bairros, né? E como eu jogava bem, eu era muito... uns 12, 15 anos, 14 aninhos já,
Eu joguei em segunda divisão no Elmo, uma equipe do Elmo de segunda divisão. Mas assim, eu jogava muitos jogos de campeonatos de bairro, com 10, 11 anos, 11 anos, 12 anos. Por quê? Porque e joguei muito em Olinda, Rio Doce. Como eu jogava razoavelmente bem naquela época, era um garotinho ainda, então as pessoas me chamavam. E eu participei de muitos campeonatos. Eu conheço muitos campos aí. Hoje não existe mais, né? Os campos de vaza que são importantes, né, Ricardo? Muito. De vaza, né? Daí a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu já falei com você, eu quero que você esteja do meu lado, porque a gente precisa voltar aí, falar com os nossos governadores, nossos prefeitos, enfim, com toda essa rapaziada, porque a gente precisa voltar, Wander. Eu acho que é uma coisa que falta em Recife. É claro que falta um terreno, mas tem como acomodar sim, fazer grandes coisas para Recife, para Pernambuco. Então, eu comecei em São Martim mesmo, muito criança. Meu primeiro treinador foi o senhor Mineiro, né? É uma pessoa que vive até hoje lá. Foi ele, muito criança, me deu um apoio muito grande. É um amigão que eu tenho, né? E aí eu conheci grandes pessoas na minha vida, que foi o Jonas Bela, que me levou para o Santo Amaro, o senhor Batista, que me levou para o Santa Cruz, e grandes Nereu Pinheiro, né, que faleceu agora há pouco, também um grande amigo meu. Né? Então, eu tive grandes pessoas que foram importantes na minha vida. Não posso esquecer de Aires Albuquerque no Santa Cruz, de Pedrinho Nepomuceno. Tanta gente boa, né? Eu soube que você foi trocado do Santa Amaro para o Santa Cruz por 20 pares de chuteiras. É verdade, Ricardo? É verdade. Naquele tempo tinha dinheiro, não. Mas é na tora. Na realidade, eu estava muito bem no Santo Amaro. É claro que Santa Amaro... Eu pensei em desistir, Wander. Eu vou contar rapidinho. Eu sou de uma família muito humilde. Minha mãe era empregada doméstica, né? Meu pai, depois de muito tempo, depois se formou em advocacia. Mas, assim, eu sofri muito no início. Até os 10, 11 anos, eu vivi com uma tia minha, que é como se fosse uma mãe, meus primos lá também. Então, foi uma vida muito sofrida ao longo dos anos. Então, eu pensei em desistir um momento da minha carreira, quando eu tinha uns 15 aninhos, porque minha mãe trabalhava muito e isso me sufocava. Eu, como mais velho da casa, dos irmãos, eu me sufocava muito. E eu pensei em desistir. Pensei em desistir, mas assim, graças a Deus eu tive amigos que me ajudaram, me apoiaram também. E aí eu consegui, né, dar a volta por cima. Mas a minha vida, ela existe mais como atleta por causa da minha mãe. Minha mãe e meu pai, mas principalmente a minha mãe, Wanderson. No momento mais difícil que eu convivi da insegurança de ser um jogador ou não, eu precisei muito do apoio dela. Então, eu fui para o Santa Amaro, né, e já estava pensando em desistir. Fui muito bem, fui convidado para jogar no Santa Cruz. Né, e ali realmente começa a minha vida já no amador. Eu estava no profissional do Santa Amaro, mas fui jogar no amador do Santa Cruz. E aí teve essa troca, por 20 pares de chuteira, 20 bolas e 2 jogos de camisa. Esse é o início da minha carreira. 3 diretores, né, conseguiram me levar, que era Jefeté, e eu não estou esquecendo o nome dos outros 2, mas assim, que me ajudaram muito, né, na minha transferência. Então, o início da minha carreira foi isso mesmo. Isso acontecia muito antigamente, né? O próprio Rivaldo, né, tem uma experiência semelhante, né? Foi trocado também por par de chuteira, né? Mas isso aí conta, isso valoriza, né, Ricardo, a história, porque é uma crescente na carreira de vocês. Você participou de equipes fantásticas, no Guarani, no São Paulo, no Vasco, no Real Madrid, né? Então, assim, me conta um pouco dessa tua carreira, assim, nesses times e nesses momentos, né? O Guarani, por exemplo, uma equipe que disputou a final do Brasileiro, né? O São Paulo, você participou de uma equipe que a posterior ia ser campeã mundial. Nesse momento você foi para o Real Madrid. Me conta um pouquinho aí desse momento aí, Ricardo, desses times, dessas passagens. Bom, eu saí do Santa Cruz, né, campeão, super campeão, né, aquela decisão que foi ali ao início realmente da minha vida, né? E rapidinho, todo mundo sabe da história, mas contando um pouco isso que você me perguntou, eu era um zagueiro que fui transformado em lateral. Eu nunca fui lateral. Eu joguei algumas vezes, mas eu era zagueiro. Só que na nossa época, Wanderson, a gente tinha um problema. Os zagueiros do Santa Cruz eram muito bons. Era Gomes e Edson, que são os zagueiros que foram campeões em 78 pelo Guarani. Então era muito difícil. Não tinha muita brecha. E ainda tinha 2 zagueiros, Edson Furquim e outros mais, que eram muito bons. Então eu era da base. Eu era o 5º zagueiro. Então era muito difícil. Eu treinava bem, mas era um garoto ainda, 18 anos. Então, 17 para 18 anos, então eu não tinha muito o que fazer. Então, eu fiquei no banco no jogo contra o Central
e só ficou eu e Luiz Neto no banco. E aí machucou o lateral direito, que não era lateral, era um volante, porque o lateral direito que foi contratado não chegou sua liberação, e aí eu estava no banco e ele machucou. Então, eu joguei ali, e eu fui muito bem nesse jogo. E no segundo jogo, eu também, o lateral ainda não tinha chegado ainda à sua liberação, eu joguei o segundo jogo e fui muito bem. Por isso que quando eu falo no nome de Aires Albuquerque, Pedrinho, que eram meu preparadores físicos, né? Na realidade, e Pedrinho depois meu treinador, que me deram muita força naquele momento. Muita força, e me ajudaram muito. Né? E seu Amauri também, o supervisor, essas pessoas foram importantíssimas na minha vida, João de Maria, o massagista, todos me tratavam muito bem. Né? Então, eu joguei 2 jogos de lateral e no terceiro arrebentei com o jogo, então não tinha como tirar, porque aquela minha oportunidade, é isso que eu falo para alguns atletas, Wanderson, e também alguns amigos, a vida às vezes te apresenta outra coisa. Eu era um zagueiro que me apresentou a lateral, e eu tinha fome de jogar, eu precisava jogar, eu precisava ajudar a minha mãe. Você não podia ficar de fora do time, tinha que estar dentro de campo. Exatamente. Então, às vezes, que aparecem situações que você diz, não, eu tenho que mudar. E aconteceu comigo. Então, fiquei 2, 3 anos no Santa Cruz como lateral e fui vendido para o Guarani como lateral direito. E aí joguei um ano muito bem, poderia ter sido convocado, porque tinha uma dúvida entre Jorginho, eu e Josimar, para uma convocação. Quando o Edson machucou o lateral, foi o Josimar que jogou muito bem, mas já se falavam no meu nome como lateral. Mas aí eu operei o pubis antes da Copa do Mundo. Então, totalmente descartado para ir para aquela Copa de 86. Então, aí me dá uma reviravolta na minha vida. Porque quando eu faço minha cirurgia de pubis, eu volto para o Guarani. Eu estava no Guarani e falei com o presidente do Guarani, na época, para que eu fosse para a zaga. Porque eu já tinha jogado alguns jogos como zagueiro muito bem. E ele falou, tudo bem, eu já era o capitão do Guarani. Ele falou, me indica um lateral. Eu indiquei o Marco Antônio, lateral direito, que jogou com a gente, jogou comigo de Santa Cruz e foi jogar no Guarani. Então, a minha vida como zagueiro, ela começa realmente em 87. E aí é a minha primeira convocação para a seleção brasileira como zagueiro pelo meu grande amigo e como se fosse um pai, Carlos Alberto Silva, que foi meu treinador no Santa Cruz. Aí eu vou para o Guarani. Exatamente. Aí do Santa Cruz eu vou para o Sporting de Portugal. Do Sporting eu venho para o São Paulo, né? Aí do São Paulo vou vendido para o Real Madrid. Aí do Real Madrid venho para o Santos. Santos, aí começa a minha passagem pelo Rio. Eu vou ao Vasco, onde eu sou tricampeão pelo Vasco e sou campeão em 94 campeão do mundo com a seleção brasileira. Então foram grandes momentos também. Aí do Vasco, Fluminense, eu fui para o News Old Boys da Argentina, né? News Old Boys da Argentina. E depois do News Old Boys já tinha 36 para 37 anos, jogar no Flamengo. E aí eu encerrei minha carreira no Flamengo em 99, em maio de 99. Uma carreira com grandes clubes, né, Ricardo? Assim, e sempre clubes de massa, né? Com grandes torcidas. Né? Nós acabamos de receber uma mensagem aqui lá de alguém lá da Argentina. Né? Tem gente falando aqui do News Old Boys, né? O pessoal do Jordão pedindo um abraço para você, o pessoal do Penharol. Você tem um trabalho social no bairro do Jordão, não é isso, Ricardo? Me conta aí a gente tem um trabalho muito bom há 6 anos, né? Junto com a Compesa lá com as crianças, né? A gente cuida de 150 crianças ali, né? Em cima. É um trabalho muito bonito que eu quero te convidar. Eu sei que você também faz um trabalho magnífico também em Recife, né? Na área da cultura. Legal. Também. Você é um cara, a gente começou a se falar, né? Claro que eu sabia de nome, mas a gente começa a pesquisar também e por isso que eu estou aqui com você, porque eu sei que você é um cara do bem. Um cara do bem. Isso é muito bom e a gente tem muita coisa para ajudar a nossa cidade. Então eu tenho esse trabalho. Tem muito projeto novo aí, né, Ricardo? Vamos bater esse papo. Tem muito projeto novo. Tem. Eu conversei hoje também pela manhã rápido com o Felipe. Eu quero vir com tudo para Recife. Eu sei, nesse momento difícil dessa pandemia, a gente tem que estar todo mundo junto. E eu sempre falei, vocês como pernambucano aí, respeito meus amigos, podem contar comigo que eu quero ajudar isso muito, né? Isso muito, porque eu acho que a gente ajudar o próximo é muito bom. Vamos estar junto aí nesses projetos, se Deus quiser, Ricardo. Vamos lá, aqui, ó. Aqui atrás está a camisa da seleção. Essa você lembra, né? Lembro e é um orgulho muito grande, porque a gente tem histórias muito boas. Eu tenho muita história, quase 10 anos na seleção brasileira, e onde fui 2 Copas do Mundo, 90 e 94, e a gente conseguiu ser campeão do mundo. Então, é uma camisa que marca. Eu acho que a maior conquista
da minha vida, eu acho que de qualquer jogador. Uma das maiores é você já estar na seleção, Wanderson. Agora, ser campeão do mundo são para poucos. Então, é um orgulho muito grande, né? E uma história linda também, né? Essa aqui eu tenho uma assinatura de Viola, de Parreira e de Bebeto. Tá faltando a sua nela, viu? Não, vamos gravar. Quando passar essa pandemia, eu vou aí. A gente vai se falar, Não. vai conhecer e vou autografar com orgulho, porque realmente é um momento marcante da minha vida e ele começa aí em Recife. É isso que eu ia perguntar. A sua carreira na seleção, ela vem lá de trás, das categorias de base da seleção. Não é isso? Você participou de Pan-Americano, de Pré-Olímpico, né? E as convocações, né, das Copas do Mundo, Copa América. Me conta um pouquinho essa trajetória, né? E depois a gente começa a contar algumas histórias assim, que eu sei que você é o melhor contador de história da seleção brasileira. Mas conta um pouquinho essa passagem na seleção, desde a categoria de base até a Copa do Mundo. Na realidade, eu chego na seleção em 87, né? A gente vai disputar o primeiro campeonato, se chama Torneio Stanleyhouse, que é um torneio na Inglaterra. Era Inglaterra, Escócia e Irlanda. E a primeira viagem minha com a seleção foi essa para a Europa. E, na realidade, a gente sagrou-se campeão. O Brasil foi campeão desse torneio. Então, ali começa a mudar toda a minha história dentro da seleção brasileira. Fui campeão pré-olímpico, campeão pan-americano com o Carlos Alberto Silva. Em alguns momentos, jogando de lateral direito também, porque a gente teve problemas com algumas convocações de lateral. Os laterais não puderam viajar. Então, para mim, foi muito bom, né, também. Né? O Carlos Alberto, como eu te falei, falo sempre, é como um pai para mim. Eu agradeço a minha ida à seleção e tudo de bom, muitos momentos bons da minha vida foi com ele como treinador. Então, a gente não pode... O primeiro técnico que ele convocou foi o Carlos Alberto? Foi. Foi ele. Ele me indicou me convocou a primeira convocação minha para esse torneio Stanleyhouse, me levou, fui campeão com ele pan-americano, pré-olímpico, né? Pan-americano lá nos Estados Unidos. Agora eu agradeço mesmo o carinho de todos, porque a gente vai para uma Copa em 90, perde, né? A gente perde uma Copa do Mundo, né? Onde o grupo não estava muito fechado, havia problemas no grupo, sim, havia. Eu sempre falei isso, nunca menti. Agora, foi uma lição muito boa. E te digo mais, Wanderson, você também não é só jogador de futebol, tenho certeza você aprende muito na derrota, nas coisas difíceis. A dor ela é maior. Né? Você quando tem porque você também, todo mundo bate nas suas costas, que você é o melhor, que você é um fenômeno, mas na derrota é que você vê os amigos, na derrota é que você bota a cabeça para funcionar e dizer o que é que está errado. Então, perdemos em 90, perdemos aquele jogo para a Argentina de 1-0, gol do Canidia. Um jogo fantástico do Brasil, né? Um jogo fantástico. Um dos melhores jogos, para mim, da Copa do Mundo. A gente ganhou, quer dizer, a gente perdeu, mas 3 bolas na trave, massacramos a equipe da seleção da Argentina. Mas perdemos e voltamos para casa. Aí daí se criou-se uma era Dunga, uma era que não sabia jogar futebol. E aí, depois de tudo, eu acho que a gente foi muito injustiçado. Massacraram a gente, realmente, no Brasil. Foi uma época muito difícil para quem jogou aquela Copa do Mundo. Mas aí, Falcão, ele assume a seleção, ele não convoca nenhum jogadores daquela geração de 90, né? Aqueles jogadores da Copa de 90. Mas aí a seleção não está bem. Não está bem. E aí ele volta a convocar na Copa América de 91 no Chile. Aí voltaram daquela seleção Renato Gaúcho, que estava em 90, eu, Tafarel, Mazinho e Branco. E aí a gente foi vice-campeão e jogamos muito bem. Então aí começa a abrir um novo espaço para alguns jogadores que jogaram em 90. Né? Aí volta Dunga, volta alguns... Aí o Parreira assume no lugar do Falcão. Aí volta Dunga, toda uma nova geração. Quer dizer, da Copa de 94, que foi campeão, 10 jogadores estavam em 90. Então, eu acho que isso foi um ponto marcante para a gente, né, o grupo se unir mais. E, assim, se você analisar os elencos de 90 e 94, é claro que eram 2 grandes elencos. Você tinha em 90 Mauro Galvão, você tinha o Renato Gaúcho, né, em 90, você tinha o Alemão, quer dizer, jogadores fantásticos numa Copa que a gente não deu a liga necessária, né? E em 94 da mesma forma. Qual é a grande diferença de 90 para 94? Além da derrota que você falou que traz um pouco de maturidade, né, de casca, como diz na língua do futebol, né? Mas qual foi a diferença básica? Porque 2 grandes elencos nós tínhamos, o Careca em 90, né? Então, assim, qual a diferença que você considera aí fundamental das 2 Copas? Bem, eu acho que teve um fator que se chama união. Eu acho que em 90 não estava tão unido como em 94. Tinha alguns problemas.
Agora, em relação a time, eu sempre falei isso. Eu acho a de 90 melhor, mais completa. A seleção de 90 era mais completa. A outra era uma seleção mais unida, mais obediente taticamente, entendeu? Então, essa força que tinha as duas seleções, eu acho que a de 90, tecnicamente, no geral, era uma seleção mais forte. Mas essa de 90, 94 realmente marcou, você vê, pela união, que as mãos dadas ela é dada em Recife. Né? Quando a gente está num momento dificílimo. Eu já posso começar a falar disso? Ou que eu perguntar, qual a importância do Recife nisso tudo aí, Ricardo? Conta aí. Mano, na realidade, a importância é o seguinte: é no momento mais difícil da nossa seleção, porque o Brasil nunca perdeu. É bom conversar essas coisas, porque eu acho que a vida não é só feita de alegria, não é só feito de resultados positivos, não. Como eu te falei, na dor você aprende muito mais. E a gente foi a primeira seleção a perder um jogo de eliminatória. Foi contra a Bolívia, 2-0. A seleção nunca tinha perdido, mas a gente perdeu aquele jogo 2-0. Então a gente foi muito mal. Do Tafarel, né? Tafarel é um arqueiro extraordinário, levou um gol, né? Um frangaço, como diz na. Mas tem uma bola defensável, mas é um baita goleiro, mas não defendeu. Então faz parte. É como eu te falo, o futebol a gente aprende com as tristezas. Então o que acontece? A gente vai para a Copa do Mundo, né? Aí a gente perde aquele jogo e quando a gente volta, a gente é muito vaiado em São Paulo e em Minas. Todo mundo querendo a volta do Tele Santana. Tele já teve a chance em 82, em 86 não tinham ganho, mas eles queriam o Tele de volta. Então a gente se uniu muito mais naquele momento com o nosso treinador e com todos. Lembrando, né, Ricardo, que foi pós-92, quando o São Paulo foi campeão mundial. Tem toda uma história aí, né? Muito, exatamente. Tem toda uma história. Parreira contestado. Exatamente, uma pressão enorme. Então o que acontece? A gente começa a conversar entre nós, ó, temos que sair dessa. E aí eu fiquei sabendo que tinha um jogo em Recife. Ó, o jogo vai ser na tua terra. Aí eu falei, gente, é o seguinte, agora deixa comigo. E aí eu comecei a falar com alguns amigos meus da imprensa. Pedro Luiz, Pedro Silva, toda a geração, né? Toda essa geração de repórteres, né? Os amigos da Globo, enfim, todos amigos. E eu falei, eu falei para eles, eu preciso de vocês. A gente precisa do carinho de vocês, porque senão fica difícil. E quando a gente chegou, como a gente estava sendo muito vaiado, a gente chega no aeroporto à noite. E o que acontece? Tinha umas 5.000 pessoas esperando a gente. E o Parreira ficou muito emocionado com aquilo, Wanderson. O Parreira olhou e disse, Ricardo, que coisa linda. Eu falei, pô, tu não viu nada, amigo. Tu vai ver amanhã. Ele dentro do ônibus conversando comigo, todo mundo gritando, né? Aplaudindo a seleção. Aí no outro dia a gente vai treinar no Arruda. E tinha uma norma da FIFA de não liberar os treinamentos. Tinha muita gente pro lado. Acho que tinha umas 10.000 pessoas do lado de fora, de 10 a 15. Né? Uma loucura aquilo ali. E eu falei, quando a gente estava treinando, eu falei, professor, libera, dá um jeito, tem que liberar essa rapaziada. A gente precisa do apoio e do carinho. Aí conseguiram a liberação. O torcedor entrou e começou a gritar o nome de todo mundo. Né? E nisso o Parreira e o Zagallo e o América vieram junto de mim, me deram um abraço. Falou assim, pô, Ricardo, obrigado pelo carinho de vocês pernambucanos, são fora de série. Então aquilo me marcou muito, aquelas palavras dele naquele momento. E depois é um espetáculo, porque depois no jogo, o que acontece? As mãos dadas. Eu fui tri-super campeão pelo Santa Cruz, de mãos dadas, quando jogou Sport e Náutico e Santa Cruz numa decisão. A gente ganhou o terceiro turno, o Sport parece que ganhou o segundo, o Náutico primeiro, enfim, o Náutico segundo, o Sport primeiro, e a gente foi disputar. E o nosso time era mais fraco. E naquela decisão com o Náutico, no Arruda, eu me lembro que o Carlos Alberto, todo mundo, o Gomes, não vamos entrar de mão dadas. E a gente entrou de mão dadas, eu tinha 20 anos. Então aquilo marcou a minha vida. Muito garoto. Então, e a gente saiu campeão, tri-super campeão. 10 anos depois, Wanderson, acontece, no mesmo estádio, um jogo onde a gente estava sendo pressionado para ganhar. Então, me lembrei aquilo, falei com o Parreira, e o Parreira falou assim, falou, Ricardo, conversa com o Ricardo Gomes, com os jogadores. Aí eu fui no Ricardo Gomes, que era o capitão naquele momento, fui jogadores que eram, Ricardo, fera, me chamava de fera. Vamos lá, vamos entrar de mão dada. Aquilo mudou. Porque quando a gente entra de mão dada, eu me recordo que o Ricardo entra na frente e eu atrás dele, né? Ele é o capitão. O estádio vem abaixo. Então aquilo é, como eu te falo, no momento de grande pressão... Arrepiado, cara. Não, você era um garoto, né? Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 11 anos, lembro perfeitamente
5-0 no primeiro tempo. Exatamente. Então, quando a gente é recebido, o jogador, eu senti de mãos dadas, as mãos fortes, né? Com a gente dando as mãos dadas, e eu falei, caramba, vai mudar, velho. Isso aqui vai mudar, isso aqui vai ser diferente. E foi diferente, né? Primeiro tempo 5-0, depois, acho que o último gol de Bebeto 6-0. Então, aquilo ali, a mãos dadas, a gente queria dizer para o torcedor pernambucano brasileiro, a gente precisa de vocês. Nós estamos de mãos dadas. Então, venham essas mãos dadas, venham com a gente, confiem na gente. E ali foi um espetáculo. Foi um espetáculo para uma grande história, de até terminar, que a gente vai falar, né, da chegada em Recife. E é isso que eu ia perguntar. Foi um pedido seu, a parada da seleção aqui no Recife, porque ela podia ter abastecido e ter ido para São Paulo, para o Rio, para Brasília, né? Mas vocês desceram no solo pernambucano. Como é que teve essa decisão da CBF? Partiu de vocês? Como foi isso, né? Você beija o chão no Recife e ali marca a presença da taça no Brasil depois de 24 anos, não é isso? 24 anos. Mano, tem uma coisa, tem algumas coisas que marcam na tua vida. Eu estou falando de futebol. De futebol, a minha vida é muito marcada por Pernambuco, por Recife. Deus foi muito bom comigo em relação ao meu estado. Eu amo o Recife, eu sou apaixonado mesmo por Recife, né? E gosto, amo mesmo, tenho muitos amigos. Agora, primeiro os caças. Quando a gente é campeão do mundo, né, antes da semifinal, eu falei com o doutor Ricardo Teixeira, falei, a gente tem que descer em Recife. E eu falava para o Gilmar Rinaldi, grave isso aí. A gente vai descer em Recife. Eu tive também um amigo que me ajudou muito nessa ida aí, que é o Fred Oliveira, que era o presidente da federação. Um abraço para Fred, grande amigo da gente. Meu amigo. Então, Fred, Davi, seu filho, enfim. Então, o que é que eu fiz? Eu conversei com o presidente, ele falou, vamos esperar, vamos ver. E, na realidade, quando acaba a Copa, eu fiquei sabendo, vamos descer em Recife, a gente vai... E eu falei com alguns jogadores, vamos, gente, a gente precisa descer em Recife. Agradecer o carinho. E te digo mais, tem uma norma, você sabe, quando você ganha uma grande condecoração, você tem um apoio, você tem que descer em Brasília. Depois você faz o que você quiser. Mas isso. Todos os jogadores queriam descer em Recife. E a gente desceu em Recife. A primeira descida, então, tem umas coisas que me marcaram. Vamos dizer que você era um garoto, mas você vai lembrar. Claro, primeiro, quando a gente entra no espaço brasileiro, tem 2 caças esperando a gente. Isso. Aquilo é lindo, é maravilhoso. Então, aquilo emociona a gente chora, os jogadores choram ali, né? Muito emocionado. E depois, quando a gente vai chegando em Recife, o piloto fala, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Estamos chegando em Recife, mas eu queria mostrar a orla para vocês. Ela está linda. Eu acredito que tenha mais de 1 milhão de pessoas nessa orla. Então, ele dá aquele voo rasante. Panorama. Que é o voo que marcou. Aí ele fala assim, todos vão para o lado direito e olhem que coisa linda. Eu tenho essa foto, eu não sei se você tem. Você não tem não, né? Esse rasante. Mande para mim, mandar. Eu compartilho para todos. Não, vou lhe mandar para você se emocionar bastante depois. Então, aquilo ali, você vai lembrar do garoto, 11 anos, de tudo. Então, quando a gente dá o rasante, o que é que acontece? Todo mundo abre a janela e, enfim, é uma emoção muito grande. Porque ali a gente estava em casa, né? Aí o voo... Aí é o que eu te falo. Deus é muito bom e quero agradecer meu amigo Francisco José, o Chico José, né? Da Globo. Ele dá um show, né, de cobertura, né? Ele falou para mim, Ricardo, outro dia eu conversei com ele, falei, Ricardo, eu era para ficar meia hora, fiquei 3 horas no ar. Porque me entregaram, não tinha como, e os caras falavam, segue, Chico, segue. Então, o Chico é um ícone para a gente também. A gente fala de tanta coisa boa. Você que trabalha, né, com tanta coisa boa, né? É um cara espetacular, que tem uma história linda na reportagem brasileira. Cara, um ícone. José oficializou o sotaque na televisão. Exatamente. Ele conta essa história, queria que ele perdesse o sotaque. Ele tentou e disse, eu não vou perder o sotaque pernambucano nordestino, porque faz parte do Brasil, né? Exatamente, todos. Ele é o nosso caminho. Isso aí que você falou rapidinho, quando eu fui para a Sport TV, porque às vezes os caras tem que mudar um pouco o timbre de voz, cara. Aí o meu grande amigo Mário falou assim para mim, Ricardo, não perca a sua essência, continua o mesmo. Então, Francisco José, ele abriu esse caminho para todos nós, né? Então, ele dando aquele show de cobertura, e quando a gente der o Romário com a bandeira, aí você vai lembrar, né? Claro. Romário com a bandeira, né? E o que é que acontece, mano? Romário com a bandeira, e aí é o seguinte, vamos descer. Aí o Dunga fala, ele era o capitão, disse, não, deixa a fera descer,
com o troféu, né? E realmente aqui, aí é onde eu tenho um orgulho de quê? Da minha terra, onde a gente teve o carinho de todo você, Ivan, do povo pernambucano, recifense e nordestino. Ali deu Isso. mais de 90 mil pessoas. Você sabe disso, que eu acho que é o maior público. Eu acho que é esse jogo. Eu acho que é o Isso. maior público, é verdade, é o maior público que teve aí em Pernambuco, foi esse jogo. 90 mil pessoas, mais de 90, eu acho, um pouquinho mais. Então, ali, aqui, esse jogo da Bolívia, né? Então, Sim. quando a gente chega ali, aí eu pego, né, a taça, aí o Romário no meu ouvido, tava um calor enorme, ele disse, porra, tu não vai beijar o chão não, né, com esse Vai arrancar o campo, beiço. o beijo. Aí eu falei, velho, deixa eu te falar uma coisa, campeão do mundo, com a moral que a gente tá, eu falando para ele lá, se queimar o beijo, o maior cirurgião plástico está no Brasil, é o Ivo Pitangui, e ele não vai me cobrar nada, amigo, campeão do mundo, eu vou colar o beijo no chão igual o Papa. Então aquilo me marcou, né? Porque eu entrego troféu, eu sou o primeiro brasileiro a descer no Brasil com aquele troféu, e aí eu beijo o chão, então aquilo foi uma emoção muito grande de reconhecer, se não fosse o povo pernambucano, nordestino, nos apoiando naquele momento, não sei se a gente estaria ali. Sem dúvida nenhuma, esse momento ele não fica marcado apenas no futebol. Eu acho que é um dos grandes momentos do nosso país, né? De união do povo. Né? A gente passa por esse momento de 94, para quem não se recorda, né? Nós tivemos o impeachment do presidente recentemente, ia ser uma eleição presidencial. O Plano Real é colocado em prática em 94. A gente perde o Ayrton Senna, a gente perde o Denner, né? Então foi assim, uma grande comoção aquela Copa do Mundo, né? Vamos chegar na Copa. Eu queria fazer uma pergunta antes disso. Todo mundo sabe que Ricardo é bom de resenha, de contar histórias. E eu sei que teve uma história naquele jogo do Brasil-Uruguai, quando o Romário foi convocado, né? E ele fez uma promessa para você e para o Ricardo Gomes. Me conta um pouco dessa história aí, Ricardo. Na realidade, são histórias legais, né? Que a gente tá gravado com carinho, né? Na realidade, quando ele foi convocado, né? O Parreira conversou com a gente sobre conversar a respeito do jogo, né? Do jogo nosso contra o Uruguai. E ele falou, a gente está pensando em trazer o Romário, as coisas, né? E foi muito legal. Foi muito legal porque a gente queria ele, a gente sabia da importância dele, e ele foi convocado. E ele estava... A gente foi treinar no Maracanã, a gente estava sentado, eu, ele, Ricardo, acho que o Dunga, e ele falou, amanhã eu vou dar uma caneta, vou dar um chapéu e vou fazer 2 gols. Falei, vai nada, tu não joga nada. Aí a gente tem que botar a pilha dele para ele pegar. Pô, se tu fosse bom, tu já estava com a gente. Falou, tá de sacanagem, aquela brincadeira ali no campo. Falou, pode acreditar, eu vou fazer isso. E chega no jogo contra o Uruguai, ele dá uma caneta. Depois ele dá um chapéu, né? Ele dá um chapéu. Quando ele dá o chapéu, terminou 0-0. Aí ele vai, né? Termina 0-0, a gente vai descemos ali, o Parreira dá a preleção, vamos lá, vamos ganhar esse jogo. E a gente, para mim, olha, eu vou ser sério, um dos maiores jogos, não é que eu joguei, que eu vi um grupo jogar, foi Brasil e Uruguai. Na Copa também, fizemos jogos espetaculares, mas aquele jogo foi taticamente perfeito. O Romário fala que foi o maior jogo dele na história da seleção brasileira. Ele fala isso. Então, o que é que acontece? A gente vai pro jogo, aí quando volta pro segundo tempo, eu e o Ricardo, e aí, amiga? Ele diz, calma, tem um segundo tempo. E aí foi um show de bola, uma atuação de gala de um profissional que, para mim, é um dos maiores, se não o maior atacante. Eu reputo como o maior atacante que eu joguei, né? Um atacante de área igual a ele não tem. Ele e Careca, para mim, são dois referências enormes, monstros. Né? E o Romário realmente desequilibrou. Ele estava impossível. Uma atuação de gala de toda a seleção, mas ele, naquele dia, realmente estava imparável. Ele prometeu dar um chapéu, uma bola nas pernas do zagueiro, 2 gols, e tinha uma questão para resolver com o Zagallo, que vocês seguraram ele, né? Não, porque ele falou assim, eu não queria falar, mas você está por dentro, você foi a fundo nas perguntas. E ele falou também, ó, ele falou assim, e depois que eu fizer isso tudo, eu vou correr atrás do Zagallo, vou quebrar o Zagallo. Mas era brincadeira dele, a gente foi em cima dele, não ia quebrar ninguém, a gente tava muito feliz, todo mundo, com a classificação. E todo mundo sabe da importância do Zagallo para o Brasil e para o mundo, né? Claro. O cara que é 4 vezes campeão do mundo, você tem que respeitar. Com certeza. Ô, Ricardo, na fase final da Copa do Mundo,
né, o Brasil só marcou gols no segundo tempo. Contra os Estados Unidos, contra a Holanda, contra a Suécia, né? Na final, foi para os pênaltis. A grande diferença da seleção, de fato, era o preparo físico ou existe uma magia no vestiário que dava uma motivação maior a vocês? O que é que você avalia nesse sentido? Bom, eu acho que a preparação física foi fundamental. E uma coisa importante, tá? Eu reputo essa seleção como unida, como forte. Ali não tinha um jogador, tinham vários jogadores importantes, todos na realidade. Eu acho que não se ganha sozinho, né? Se ganha com um grupo. Na vida, mesmo você, eu, independente de futebol, esporte, no dia a dia, na tua família, você depende da tua mulher, das pessoas que trabalham para você. Então, é o grupo todo que se forma um vencedor. Então, eu acho que ali se formou um grupo muito forte, um grupo determinado a buscar esse título, né? A gente precisava ganhar. Você já falou agora, morte da Ayrton Senna, Denner. Meu amigo, olha, se a gente perde essa Copa, eu acho que esse plano cruzado ia ser problema. Ia ser tudo problemático. Então, eu acho que ali mostra um time unido, um time forte. Agora, a preparação física era espetacular, aliada a uma coisa que foi fundamental, a parte tática. Parreira foi perfeito. Ele sabia o que queria, ele sabia o que a gente precisava. Ele falava pra gente sempre, quando acabou a primeira fase, daqueles 3 jogos, ele falou, amigo, erro zero. O Brasil só tomou 3 gols na Copa do Mundo. E um deles foram 2 contra a Holanda, onde a gente jogou bem. Olha, eu vou te falar um negócio. Não teve nenhuma seleção que jogou melhor, Wanderson, do que o Brasil. Nenhuma. O Brasil, eu assistindo agora, e principalmente a final, a gente fisicamente foi um show. Foi um show de preparo físico. E outra coisa, que o torcedor mais jovem que está nos vendo não sabe. Foi a Copa mais quente de todas no mundo. Jogos ao meio-dia, né? No calor de 40 graus. O jogo dos Estados Unidos, que você está falando, aniversário dos Estados Unidos, 4 de julho, 40 graus, Leonardo expulso. Então foi tudo muito difícil. E agora, você quando fala jogos no gol no segundo tempo, é porque faz parte, o primeiro tempo é mais estudado, as equipes muito bem mais montadas. Então a gente tinha um mecanismo de furar também os bloqueios de outra seleção. Agora, a semifinal, não. A semifinal, eu acho o seguinte, o resultado justo seria 5-0 para o Brasil. Foi um massacre contra a Suécia. O goleiro sueco pegou muito. O Brasil deu um show de bola. Né? Um show de bola. E por isso que eu acho inusitado, né? Romário de cabeça no meio de 2 gigantes, né? Mas a impulsão dele é tipo um Pelé. É verdade. De cabeça era. Ele tinha impulsão. E se você vê o gol, o cruzamento de Jorginho é colocado como uma mão, com uma luva ali, né, para ele. Um cruzamento perfeito, uma jogada linda do Jorginho. Agora, se você notar uma coisa, ele não vem, ele não toma carreira, ele não vem em velocidade, ele está parado no meio dos dois. O posicionamento dele é perfeito e o movimento dele no ar. Né? Ele salta muito alto, mesmo com aqueles 2 postes na frente. Ele podia ir ali ter procurado o primeiro pau. Mas não, ele viu uma brecha ali no meio dos dois, ficou ali com uma impulsão e uma cabeçada espetacular. Ricardo, contando um pouco mais de 94, né? Você se contundiu logo na estreia, contra a Rússia, né? Contra a Rússia. Contra a Rússia. O branco chega na Copa machucado, dores nas costas. Nós tivemos, no meio do caminho, a expulsão de Leonardo daquela maneira que foi. Assim, me conte um pouco aí de como eram os bastidores da seleção, como era esse clima da seleção, né, de reativar o Leonardo no clima bom, de manter você na Copa, de incentivar o branco a manter o tratamento. Né? Você tinha a oportunidade, inclusive, de jogar a final, né? Mas o Márcio Santos foi mantido no time. Me conta um pouquinho desses bastidores aí, Ricardo, da Copa 94, que eu acho que é uma grande curiosidade de todos. Não, tá, vamos lá. Eu joguei o primeiro jogo, né? Joguei o primeiro jogo contra a Rússia, ganhamos 2-0. Faltava 20 minutos, 25, eu senti um estiramento. A gente já tinha perdido o Ricardo Gomes antes da Copa do Mundo. E aí chegou o Ronaldão, só que entrou o Aldair no meu lugar. Eu vinha jogando com o Márcio Santos. Só que o que é que acontece? Eu pensei que ia ser cortado, né? Porque eu tive, na realidade, um problema que eu tinha que ficar umas 3 semanas, né, fora da Copa. Então, ou semifinal, ou talvez a final. Né? O semifinal... Bom, e eu fui, machuquei, só que o grupo, eu pensei que ia ser cortado, o grupo se reuniu e vieram falar comigo. Eles vieram falar comigo e falaram, Ricardo, você foi importante para a gente, aí nós queremos
você aqui. E o Parreira foi taxativo, velho, eu não sei quanto tempo tu vai voltar. Agora, você vai ficar aqui, um pacto aí com eu, vocês da Gala aí, de você poder me ajudar. Eu era tipo um elo entre jogadores e a comissão técnica. Então foi muito legal isso, porque a gente conversou muito. E eu vou te falar, eu chorei muito no dia da minha lesão. Eu ficava no quarto com o Márcio Santos e eu deixei ele dormir. Quando ele deixei ele dormir, eu fui pro banheiro e ali eu chorei muito. Liguei ao chuveiro quente ali, fiquei sentado, né? E ali eu comecei a recapitular toda a minha história, né? O trabalho que eu fiz. Aquela era a minha última Copa. Eu não tinha como voltar em outra mais. Então, eu acho para tudo isso, no outro dia, né? Chorei, no outro dia os jogadores chegam e falam, Ricardo, você é importante. Mais uma vez conversaram comigo. Então, eu falei, gente, se é para ficar aqui, eu pensando comigo mesmo, eu tenho que ser um Ricardo realmente de colocar as coisas para frente, de alegria. Você sabe, nós nordestinos temos isso, né? Claro. No sofrimento a gente busca alegria. A gente tem isso, né? O nosso Luiz Gonzaga era um cara assim, né? Que passava na sua música a tristeza do nosso nordestino e tantos outros, né? Santana, Jorge de Altino, tanta gente boa. Sim. Aí, então, o que é que acontece? Eu particularmente, no outro dia, eu fui outro Ricardo. Depois dos exames, das coisas, eu digo, agora eu vou ajudar. Então, a palestra era comigo, eu puxava a palestra, o dia a dia, as brincadeiras. Por quê? Porque eu acho que a gente poderia chegar. Agora, a gente já tinha um ambiente não muito bom em 90. Então, esse aí tinha que ser um ambiente perfeito. Então, a gente tinha perdido o Leonardo com a expulsão, já estava fora da Copa. Depois, Léo ficou muito triste. Eu e Gilmar Rinaldo também conversamos com ele. Léo, não importa, você vai estar aqui com a gente, você é importante. Então, vamos pelo menos brincar, trazer uma alegria para dentro do nosso trabalho, do dia a dia. Como eu falo, velho, hoje a gente tem uma pandemia muito forte. Eu te pergunto, tá difícil? Tá. Agora, se a gente ficar pensando que só tá difícil, na minha opinião é o seguinte, tá muito difícil, vamos ficar em casa e se organizar. Vamos agora, como é que a gente faz para melhorar? Isso ninguém fala. A gente só quer levar para o buraco do abismo mesmo. Peraí, gente, tem uma salvação sim nisso. Qual é o exemplo que a gente tira disso tudo, né, Ricardo? Exatamente. Aquele gol do Branco, né, contra a Holanda, eu acho que simbolizou muito também, né? Uma superação muito de um jogador já veterano, né? Me conta um pouco, eu sou um fã incondicional do Branco também. Me conta um pouquinho como foi isso aí também, Ricardo. A recuperação do Branco, aquele clima depois do jogo da Holanda, que foi o melhor jogo, talvez, de todas as Copas. Eu acho que Brasil e Itália em 50, Brasil e Holanda em 94, né? Um jogo extraordinário. Bom, primeiro, o Branco é um amigo particular que eu tenho. Todos os 22 são amicíssimos meus, né? Eu tenho uma amizade com o Branco espetacular, a gente fala muito, né? A gente é amigo, né? E eu convivi, né? Eu convivi com a tristeza dele, né? Muitos falavam que ele iria ser cortado, né? E a comissão técnica bancou, né? O Parreira todo mesmo, Moraci Santana, toda essa turma, né? Enfim, e foi importante o doutor, o médico, né? E o nosso fisioterapeuta, né? O Patropi, né? O nosso fisioterapeuta também, que foi importantíssimo, né? Você vê que quando ele faz o gol, ele vai direto para abraçar o Lídio Toledo e o Patropi e a comissão técnica também, porque foram importantes, acreditaram nele, né? O Branco é um cara extraordinário, o Branco é um cara de uma personalidade única, ele é espetacular. Se você vê, em 86, ele bate o pênalti muito jovem e ele faz o gol. E ele volta a bater em 94 e faz o gol também de pênalti. Quer dizer, é uma personalidade fora do normal. Então, eu acho que são pessoas boas, né? São pessoas que têm um espírito de seleção como poucos, né? Então, ele foi agradecer o doutor Lídio Toledo, foi agradecer o Patropi, todas aquelas pessoas que foram importantes naquele momento. E eu vi o seu sofrimento. O Branco sofreu muito, tinha um problema realmente de lombar, mas que foi se curando, né? Então eu acho que isso aí, velho, é o carinho de todos, é o amor que a gente tinha para nossa seleção. Eu sabia que era a minha última Copa, o Branco sabia, o Gilmar Rinaldo, então a gente tinha que ter uma maneira de melhorar essa situação do Brasil. E essa melhora foi com isso, com muita alegria dentro do vestiário e com muita seriedade. Ô, Ricardo, naquela seleção tinha você, tinha o Branco, o Dunga, o Romário, né, que eram grandes líderes, né, da seleção. Né? Ainda tinha o Raí, o Tafarel, o Jorginho, que tanto na seleção como nos seus clubes também sempre foram grandes lideranças. No Brasil de hoje, nós temos grandes craques, leves, né, que sabem driblar bem, o William, o Coutinho, o Neymar.
na sua avaliação, falta um pouco do que tinha na seleção passada, dessa liderança, né, de campo, de personalidade, né, porque talento nós temos, mas me parece às vezes que falta essa liderança que se tinha de sobra na Copa de 94. O que é que você acha? Exatamente. Eu acho que falta, sim, liderança essa seleção. Falta, sim. É claro que quando você ganha é muito mais fácil de aparecer a liderança, mas eu tiro... Você falou uma coisa, Wanderson, muito importante, né? Se fala em liderança, o Dunga, o Ricardo, não. Nós tínhamos várias lideranças pesadas. Eu vou te falar, o Tafarel hoje é treinador da seleção de goleiros, é um líder nato. Você tem um Jorginho, que é uma liderança, é treinador. Você tinha eu, né? É claro, o Márcio Santos e o Aldair é mais tranquilo, mas aí do lado esquerdo você tinha um Branco, que hoje está trabalhando, o Leonardo na Europa, você tem um Raí, muito bem, né? Você tem o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, você tem um Dunga, um baita líder, né? Você tem hoje, que queira ou não, um Romário, senador, um Bebeto, deputado, um Zinho trabalhando na TV. Eu estou te falando, olha quanta liderança, fora que depois... Personalidade forte dessas pessoas, fortíssimas, né? Fortíssimas, mas fortíssimas para o bem, de levar a seleção para um caminho que era o título. Por isso que eu digo, a gente sabia que era a minha última cartada. Então, eu não podia jogar, eu fiquei no banco na final, né? Me recuperei, mas assim, foi muito importante, é como você falou. Eu acho que na vida, quando não se tem muita liderança, você tem que ter alguma. Eu acho que essa seleção falta algumas lideranças. Eu acho que pode ter sim, se for a Copa, não sei por causa da idade, o Thiago Silva pode ser, o Daniel Alves pode ser, são jogadores mais experientes. O próprio Neymar, que é a sua terceira Copa do Mundo, eles têm que puxar esse bastão para eles e ajudar o Tite, como a gente ajudou o nosso Carlos Alberto Parreira. Claro. Ricardo, quando aquela bola de baixo subiu o travessão do Tafarel, né? Veio muito forte na lembrança também o Ayrton Senna, né? Ontem foi comemorado um ano de morte de Ayrton, mais um ano de morte de Ayrton Senna. Isso. Né? Vocês tinham dimensão daquilo tudo, né, que simbolizava aquela Copa do Mundo. Não era simplesmente uma partida de futebol, né? Não era uma Copa a mais. Era todo um cenário que estava ali por trás. Vocês tinham a compreensão do tamanho que foi aquilo lá, Ricardo? Bem, a compreensão a gente tinha, porque eram 24 anos, mas na pele você passa depois que você ganha, no dia a dia, quando é uma coisa... eu me lembro que quando a gente ganhou a Copa do Mundo, o Gilmar Rinaldi falou uma coisa pra gente, fera, a gente marcou igual se marca, a referência dele, a um gado. Você chega ali e marca o gado, então a gente foi marcado pro resto da vida. Wanderson, vou te falar uma coisa, no mundo, eu falo sempre isso, eu vou falar para você agora, né? No mundo, tem mais de 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes. Campeões do mundo vivo não tem 400. Veja graças a Deus, todo aquele elenco, tá todo mundo vivo. Tá todo mundo, graças a Deus, está todo mundo vivo da nossa geração, né? E dos 98 a 96 brasileiros campeões do mundo, se eu não me engano, 68 estão vivos. Então, é um orgulho. Nós somos pentacampeão do mundo. Então, a ficha, ela cai, claro. Você ali está feliz, mas quando você chega no Brasil, a gente não podia sair na rua. Era uma loucura tudo que a gente fazia. Então, não tinha uma mídia como se tem hoje, que é muito mais forte, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos, tentou retribuir esse carinho ao nosso povo brasileiro. Né? Por isso que eu digo, essa pandemia é forte, mas a gente vai sair dessa. Nós somos um povo guerreiro, um povo forte, e eu acredito em tudo. Eu acho que você é um cara aí que está vendo aí, tem acompanhado, e eu fico muito triste, porque quando leva um lado muito mais político, acho que não, tinha que amenizar um pouco, e você, claro, como político, e um cara sério que tenta passar isso aí nas bancadas aí, porque, gente, a gente precisa salvar vidas. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, né? Porque a vida ela é muito boa, e a gente aqui, eu e você, está conversando, você era um garoto de 11 aninhos, naquela época. Engraçado, Ricardo, eu tenho mais lembrança da Copa 94 do que 2002, por exemplo. Eu era muito mais novo, porque aquilo me marcou muito, marcou muito. Ricardo, muita gente mandando abraço, né? Júlia, Mané... Fala, Júlia, um abraço. Igor, Normando, Lubânia, Cineide, minha tia, muita gente mandando abraço. Abração da Cineide aí. Cineide acompanhou, né, a gente na Copa, né? Olha, vamos fazer aqui um bate-bola, aquelas respostas rápidas. Vamos, agora entrou um amigo meu, Abídios. Tanta gente boa aí, que legal, velho, que legal. É isso aí, vamos lá. Bate-bola com o Ricardo Rocha. Um jogo marcante, Ricardo. Jogo marcante, muitos. Para início de história, assim, da minha vida,
Eu vou te falar um jogo normal, mas que mudou a nossa vida. Santa Cruz Sport em Caruaru. A gente tinha perdido o primeiro turno, as duas fases. O segundo turno perdeu também. E tinha perdido a primeira fase do terceiro turno. Só restava metade de uma fase, onde a gente ganha e depois ganha do Sport Caruaru. Aquilo ali é o início de uma vida para mim. Agora, esse jogo, agora eu queria falar o outro. Não é o da final, é Brasil e Uruguai também, que foi um jogo. Velho, 93. E os 6-0 em Recife? Você me quebra. Eu já falei 3 e a final 4 de baixo. Que é tetra, são 4. Eu tenho direito a pedir 4. É tetra. É tetra. Oi, cara, você recebeu o convite alguma vez do Sport ou do Náutico para jogar? Não, porque eu acho que teve essa marca muito forte no Santa Cruz. Não, se especulou sim. Pessoas vieram conversar comigo. Mas naquele momento eu falei, era muito difícil por tudo que eu tinha construído. Né? Então eu acho que esse carinho de todos, né, que eu tenho pelo Santa Cruz, é como eu te falo, gente. Hoje eu quero ajudar os 3 clubes, os outros também, se precisarem. Eu sou pernambucano. Eu quero que o Santa Cruz ganhe sempre todos os campeonatos aí e que estejam lá em cima. Eu quero ver os 3 na primeira divisão. Ricardo, eu quero lá em cima. Sabe por que o maior futebol hoje está no Nordeste? Assim, o futebol é verdade. Ceará e Fortaleza cresceram muito. Então eu quero que Recife volte aos nossos 3 times na primeira divisão. Não, tanto você, o Rivaldo, o Júnior Pernambucano, todos criaram essa coisa que vai além, né, do time que jogou, né? Todos os pernambucanos são fãs do seu trabalho. Mas vamos lá para o bate-bola. Um companheiro de zaga. Meu Deus do céu. É complicado. É complicado porque eu tive muita gente... Você tem que escolher a zaga. A zaga é Ricardo Rocha. Não dá. Sabe por que não dá? Eu tive o Alexandre Torres, onde eu fui tricampeão. Ricardo Gomes, Moser, Aldair. É muita gente boa. Mauro Galvão na seleção. Né? Eu vou citar... É muito difícil você... Eu tive pessoas... Não, eu sei. Eu tenho que falar. Eu vou falar... É o seguinte, eu vou falar no início de carreira. Eu vou falar de 2 zagueiros que foram importantes pela minha orientação. Mas é muita gente boa. Eu vou falar mais pela minha orientação como homem, que foi o Gomes e o Edson, 2 zagueiros do Guarani, que estiveram comigo no Santa Cruz. Me ajudaram muito no início. Valdir Carioca, tanta gente boa, né? Muito bem. Ô, Ricardo, e o melhor jogador que você viu em campo? Ou do seu lado, ou enfrentando? Qual foi o jogador que você, esse cara aqui é... Eu joguei com o Van Basten, com o Gullit, com o Craques. O maior jogador de todos, para mim, que eu joguei é o Romário. Um técnico? Eu não podia deixar de dizer do Carlos Alberto Silva. Claro que no início da minha carreira, como eu falei, eu tive Rubens Salim, o Jonas Belo, o seu Batista, essas pessoas estão no meu coração, mas assim, que deu uma alavancada na minha vida, o Carlos Alberto Silva. Você foi treinado pelo Tele Santana? Fui. Treinei. Também, né? Não fui campeão com ele em 91, campeão brasileiro. Campeão brasileiro com o Tele. Ô, Ricardo, qual é um valor importante para você? O valor importante para mim, é claro, é a família. O valor importante para mim são os amigos. O valor importante é saber que aquele grupo de 94 unidos foi campeão do mundo. É como eu te falei, a união ela é fundamental nos momentos mais difíceis. Por isso que quando eu falo mais uma vez sobre o corona, os problemas que está tendo aí, Wanderson, a gente tem que se unir mais e ajudar mais também. A população precisa ajudar mais. Né? Se tem que ficar em casa um pouquinho, vamos ficar um pouquinho mais. Então vamos se unir mais. Nós brasileiros, eu joguei na Europa, joguei no Real Madrid, joguei no Sport, joguei na Argentina, e todo mundo, quando se refere ao Brasil, se fala, o Brasil é um país alegre, é um país feliz, e a gente tem que voltar a essa felicidade. Não vamos deixar que algumas pessoas consigam massacrar o nosso país. Então, eu acho que essa alegria, essa união é uma palavra que eu gosto. União é importante. Ricardo, um ídolo na sua vida? Um ídolo da minha vida pode ser jogador ou não ser jogador? No futebol. No futebol, né? Porque aí é minha mãe, sempre, porque minha mãe me ajudou muito. Agora, no futebol, caramba, no futebol eu tive muitos. Na minha época se passava muitos jogos, quando eu era muito jovem, Flamengo e Vasco. Então eu acompanhei muito Roberto Dinamite e Zico. Eu adorava eu era um garotinho ainda e eu gostava, né, de Roberto Dinamite, Zico. Né? Eu me emocionei muito quando eu joguei com o Ramon no Santa Cruz, que era uma referência.
Tá? Mas eu vou votar no Roberto, porque o Roberto, eu era vascaíno na época, né? E o Ramon também, mas o Roberto era uma referência para mim, Zico, naquele momento. Eu vou colocar o Roberto. E qual foi a grande lição, né, que você tomou da sua carreira? Né? Qual é a grande lição que Ricardo tem, tantos anos dedicado aí ao futebol, à seleção? Qual é a sua grande lição que você tira da sua carreira, Ricardo? A minha lição é o seguinte, que a amizade ela é muito importante. Eu acho que família tem muitas coisas importantes. A amizade, né, que eu falo. Eu acho que você ter bons amigos é muito bom, Manessa. Porque eu acho que eu tive grandes amigos, tenho grandes amigos. E isso eu sempre digo, o futebol ele passa. Mas amizades ele fica, são poucas, mas são amizades construídas com carinho, com amor. Então eu acho que eu aprendi muito isso. E aprendi muito depois que perdemos 90 para ganhar 94. Que ninguém ganha nada sozinho, amigo. Tem que ganhar sim com união, com um grupo, né? Ninguém ganha nada sozinho. Por isso que me magoou algumas vezes quando eu vi algum repórter falar que o Romário ganhou aquela Copa sozinho. E depois que eu vi, né, o jogo da final e alguns jogos, é impossível. Ninguém ganha nada sozinho. Porque naquele momento da final, o Romário não marcou gol. Mas eu vi um Dunga ser gigante dentro de campo. Eu vi um Mauro Galvão ser um gigante. A defesa ser gigante. Bebeto. Tafarel, Bebeto. Então, nos momentos que eles não também estavam tão bem, o resto do time estava muito bem. Então, eu acho que isso mostra o que é a união. Vamos lá. Aqui um abraço para... Tem gente na Grécia nos assistindo, gente na Argentina, a meu amigo Vânia aqui do bairro da Várzea. Um abraço a todos. Ricardo, me diga, você tem alguma mania, alguma superstição que você levou na carreira ou você não era um cara de mania? Não sou não, juro a você. Eu não sou daqueles caras da ré e ônibus, o ônibus vai para frente. Não, dá ré para a gente ganhar o jogo, não. Eu nunca tive superstição, não. Eu sou tranquilo. Em relação à superstição, sim, sou tranquilo. Um defeito de Ricardo Rocha? Um defeito, eu acho muito assim, perfeccionista. Eu acho que isso vem muito mais isso me irrita mesmo. Porque eu acho que às vezes você tem que ser um pouco tranquilo em relação às pessoas, achar que todo mundo é igual a você e não é. Eu sou virginiano, virginiano tem isso. E qual é a virtude de Ricardo? A virtude é a amizade, é o carinho, é essa união que eu gosto. Eu gosto de trabalhar em conjunto, em grupo, sabendo que ninguém ganha nada e ninguém leva nada sozinho. Eu me realizo quando uma coisa funciona bem, com as pessoas e os meus amigos estando bem também. Então a virtude é essa, de querer ajudar as pessoas, mas que ver todo mundo bem, trabalhando, se dedicando. Eu acho que é uma virtude que eu tenho de puxar muito para o lado da amizade e de ver o ser humano bem também. Isso é muito bom. Tem algum medo, Ricardo? Rapaz, medo não, mas eu queria viver até 150 anos, mas eu sei que eu vou morrer um dia. Esse negócio de morte eu não gosto muito, não. E qual é o seu sonho, Ricardo? Meu sonho é de ver um Brasil melhor, de um Brasil mais unido em todo aspecto, politicamente, né, que a gente consiga dar uma educação maior ao nosso povo, que a gente consiga dar uma saúde melhor ao nosso povo. Eu torço a cada dia, como brasileiro, que a gente consiga mudar, porque eu joguei na Europa e vejo uma igualdade muito maior por parte de todos. E eu gostaria que o Brasil, um dia, se Deus quiser, vai ser isso que eu penso, uma igualdade. E te digo mais, um país ele muda por uma simples razão, e isso a gente está com um déficit muito grande. E eu tenho elogiado assim alguns países. Eu me lembro que a Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, ela falou: a nossa Alemanha teve 2 guerras mundiais, mas só teve uma maneira de a gente reconstruir: educação. Então, a gente precisa melhorar muito a nossa educação. Ricardo, está faltando um minutinho para a gente acabar. Eu primeiro queria lhe agradecer, uma maravilha. Eu estou realizando aqui um sonho. Né? Daquele menino de 11 anos. Sonho. No bom sentido, eu sou apaixonado por Ricardo Rocha, por Branco, né, por Tafarel, pelo Romário, pelo Bebeto. Então, assim, para mim é uma grande realização. Eu disse à minha esposa que eu tomei uma vez uma caipirinha com o Branco lá em Fortaleza e fiz de conta que eu não era fã dele para poder ficar ali com ele um pouquinho conversando. Mas é um pouco isso. Ricardo, defina Ricardo Rocha em poucas palavras e já mande um abraço de despedida. Nós temos 40 segundos para acabar. Bem, na verdade, Ricardo Rocha é um cara tranquilo, um cara que gosta das coisas que todo mundo, de um cara que veio de uma família muito humilde, a gente não esquece nunca de onde veio. Então, esse sou eu. Um cara tranquilo, gosto da minha família, gosto dos meus amigos e gosto de fazer amizade, né? E podem contar comigo para ajudar o nosso Brasil, o nosso Nordeste, o nosso Recife, o nosso Pernambuco. Tá? Então, eu quero agradecer, Vanderson. Obrigado por tudo, por essa entrevista. Você tinha me ligado. A gente falou essa semana e nessa semana a gente já
construiu tudo isso. E você sabe que a gente tem muita coisa para fazer para o nosso estádio. Eu já te falei, conta comigo, tá? Um abraço para a família, na esposa, nos filhos, nas tias, em todo mundo que está nos acompanhando.